fortalecer e a vida renova, enche de paz o coração. Tenha sempre na mente o amor e a oração. Filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou o que eu te fiz. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor, e mesmo assim não soube ser feliz. Minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Eu me afastei porque pensei ser meu direito, usar daquilo que era meu como escolhi. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor, e mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa Alô, boa noite. Noite. Estão me ouvindo aí no fundo? Tá bom o som? Tá? Então, boa noite a todos. Vou pedir que nesse momento a gente se prepare para a palestra, nos sentando confortavelmente nas cadeiras, fechando os olhos, nos desligando temporariamente de tudo aquilo que nos remete para fora, que nos distrai o pensamento, a atenção, para que possamos estar inteiros e presentes aqui e agora. Vamos nos lembrar da imagem do nosso querido Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, que disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Vamos sentir a presença de Jesus entre nós, nos acompanhando nesse momento, nessa escola e nesse centro de tratamento, a comunidade espírita Ramatiz. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Meus irmãos, nós estamos dando sequência a todo um mês chamado de Setembro Amarelo. Uma referência que, a nível do mundo todo,
uma dedicação ao estudo com relação à questão do suicídio. Hoje nós sabemos que o suicídio, ao contrário do que se pensava antigamente, precisa ser debatido, precisa ser falado, esclarecido, como uma forma, inclusive, de prevenção. Nós já tivemos aqui várias palestras que eu enumerei aqui alguns temas que rapidamente iremos nos lembrar. A morte na vida eterna do espírito. Nós sabemos que a doutrina espírita tem como uma missão muito importante uma atuação neste campo do suicídio, pela possibilidade que nós temos através da codificação do espiritismo, através da comunicação dos espíritos, nós temos uma missão de levar até as pessoas esta verdade, que a morte não existe, que o espírito é eterno. E nós falamos muito sobre isso nas várias palestras que tivemos aqui durante este mês. Falamos sobre o corpo astral, o duplo etérico, o corpo físico, como uma constituição do ser humano, fazendo parte deste ser encarnado. E nós vimos que muitas vezes as lembranças de vidas passadas, principalmente onde essa questão do suicídio esteve presente, traz uma marca, uma informação no corpo astral e também depois no duplo etérico e no corpo físico daquele ser reencarnante. Muitas vezes nós precisamos olhar com atenção esses vestígios, não é? Que às vezes nos vem na forma de um pensamento obsessivo, às vezes nos vem na forma de um comportamento em direção ao morrer. Muitas vezes estamos rememorando vidas passadas. E essa explicação e este conhecimento pode prevenir muitas vezes a repetição desta morte violenta e triste para o espírito, para a família e para toda a coletividade, que é o suicídio. Vimos também a reencarnação enquanto uma escola do aprimoramento moral e espiritual. Memórias vivas na mente e expressas no corpo com relação a tudo que vivemos no passado. O suicídio, suas causas, suas consequências e seus atenuantes. Vimos aqui em outras palestras que a grande maioria das causas que levam uma pessoa a cometer suicídio são causas preveníveis e estão vinculadas a um adoecimento psíquico da pessoa, a um episódio depressivo, a um transtorno psicótico, a um transtorno compulsivo. E nós sabemos que quando diagnosticado em tempo, é possível evitar, então, o suicídio. Vimos também, enquanto uma notícia muito triste, que o suicídio aumenta na população adolescente, jovem e nas crianças. E nós precisamos estar atentos a isso, reconhecer quando esta doença, este pensamento, esta compulsão está presente, para que possamos evitá-las. E hoje nós vamos nos dedicar a um estudo particular, que é o chamado suicídio indireto, ou também chamado de suicídio involuntário. No estudo dessa temática, eu trago aqui uma concepção, uma ideia que eu desenvolvi, de que, na verdade, são duas formas diferentes. O suicídio indireto é uma questão, é um quadro, e o suicídio involuntário é uma outra questão. Estou apanhando um pouquinho aqui, mas tenho certeza que conseguirei. Nós vimos, falando sobre
a codificação espírita, e em inúmeros livros da codificação nós temos referências sobre a vida, sobre a morte, sobre o suicídio, sobre as formas violentas de viver e de morrer. Particularmente eu relembro aqui no livro Céu e Inferno da codificação, onde os espíritos nos alertam que, em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso, esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum, mas ao homem, visto que tem seu livre-arbítrio, ninguém o impede a essa infração, mas ele arcará com as consequências. Nós sabemos também dos atenuantes com relação a essas consequências. Sabemos daquela pessoa em profunda perturbação psicológica, psíquica, que ao desencarnar não tem consciência exatamente do que fez. E obviamente que esta situação é uma situação que vai lhe atenuar a dor, o sofrimento após a morte em função do suicídio. Chico Xavier, na sua psicografia maravilhosa, nos traz toda a coleção dos livros de André Luiz. Coleção que apresenta a vida em detalhes após o morrer do corpo físico. Particularmente no livro Nosso Lar, que nós tivemos a bênção de tê-los transformado em filme. E muitos de nós, com certeza, já assistimos. Quem não assistiu, convém assistir. Um filme muito bem feito, que conta a história de André Luiz, um codinome aqui utilizado, de um espírito que foi um médico na sua vida terrena e que acabou desencarnando em uma situação de sofrimento, tendo em vista o descuido que ele tinha para consigo próprio, para com seu corpo, foi considerado depois no plano astral enquanto um suicida, situação que ele não reconheceu durante muito tempo. Por cerca de 8 anos, o nosso tempo aqui terreno, André Luiz permaneceu em regiões do umbral até que ele foi resgatado e se dirigiu até a colônia Nosso Lar, e este é o filme que nós já assistimos e que nós conhecemos muito bem. Um outro livro que nos traz inúmeros conhecimentos a respeito do suicídio é o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Um livro que traz em detalhes o que acontece com um homem que nós sabemos ser Camilo Castelo Branco. Este homem que desencarnou em função de um suicídio e que no plano astral passa por toda a dor e o sofrimento até que toma consciência, até que é resgatado e depois, enquanto um espírito já em recuperação, é-lhe dado a bênção e a missão de, através da mediunidade daquela jovem do Rio de Janeiro, nossa querida Dona Ivone Pereira, uma das maiores médiuns que o mundo tem notícia. Uma médium que escrevia após se desdobrar e se encontrar com os espíritos. E escrevia com uma clareza, com uma propriedade que até hoje nós admiramos a capacidade dessa médium humilde. Uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte por 2 vezes na sua vida. Enquanto criança, com 2 anos de idade, foi dada como morta. Enquanto se preparava tudo com relação ao seu velório, sua mãe, muito crente, muito fervorosa, ajoelhada, pediu a Jesus que não lhe levasse a criança pequena, sua filha adorada. E por um milagre realmente de Jesus, ela acaba acordando daquele estado que ela estava, um estado que poderia ter levado à morte, mas ainda não era a morte, naquele momento que ela foi dada como real. Então essa criança acorda, já preparada para ser velada e enterrada. Assim começa a vida de Ivone Pereira. Depois, mais para frente na sua vida, ela passa novamente por um estado semelhante.
Ivone Pereira tem toda uma obra, alguns dos livros estão ali na nossa livraria. Particularmente me detive neste grande livro, ditado pelo espírito luminoso de Leão Tolstói, um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos maiores escritores do século XIX, junto com Dostoiévski. Leão Tolstói, nós sabemos que ainda em vida, transformou a sua vida em uma vida de um missionário, em uma vida voltada para o bem, de uma vida preocupado com o outro, preocupado com a coletividade, um missionário da paz. Ele se tornou um agente da paz no mundo. Mas Leão Tolstói, quando desencarna, pede encarecidamente que lhe seja concedido a bênção de resgatar algo que ele considerou como uma atitude que teve graves consequências. Em um dos seus livros, Ana Karenina, um livro famosíssimo, um dos maiores romances da história mundial. Neste romance, essa nossa heroína acaba tendo uma morte por suicídio. E o que acontece muitas vezes em situações assim, aconteceu também com Goethe, o grande poeta alemão. Da mesma forma, na sua juventude, passando por uma desilusão amorosa, ele mesmo pensa em suicídio e escreve um romance onde o herói do romance, e era ele próprio, decide terminar sua vida em função de uma grande desilusão amorosa. Depois o próprio Goethe também se retrata diante dessa situação, porque após o seu romance, uma onda de suicídio acometeu a região da Europa. Também aconteceu isso com o livro de Leão Tolstói. Muitos suicídios se sucederam após o suicídio da heroína Ana Karenina. Então, quando ele desencarna, mesmo que ele tenha vivido seus 82 anos, em grande parte de sua vida enquanto missionário da paz, um missionário da espiritualidade, ele pede que ele possa resgatar uma dívida com relação a essa onda de suicídio. E então, os espíritos benfeitores lhe dizem que o levariam até a cidade do Rio de Janeiro, onde uma médium com grandes poderes e com um coração imenso o receberia. E ele, ao se encontrar com Dona Ivone Pereira, eles se reconhecem, inclusive, como pessoas, espíritos que já estiveram juntos no passado. Leão Tolstói leva em desdobramento Ivone Pereira até a região da Rússia, onde os dois caminham pelas ruas e identificam regiões, monumentos, lugares onde eles estiveram no passado. E Leão Tolstói, então, dita para Ivone Pereira este grande livro que é Ressurreição e Vida. Leão Tolstói, no início do livro, na sua introdução, ele diz assim, que se estanquem as lágrimas à beira das sepulturas. O ser humano sobrevive em espírito, em inteligência e vontade, após a corrupção da morte, que nada mais é. Leão Tolstói diz que a vida, depois da morte, nada mais é do que a transição de um estado anormal, o estado do ser encarnado, para o estado normal e verdadeiro, o estado do espírito. Neste livro... gente, meu processo aqui. Neste livro, nós temos vários contos. Um conto chama muita atenção, chamado Sonho de Rafaela, dos primeiros capítulos do livro. E neste conto, Leão Tolstói conta a história de Rafaela, uma mulher italiana, que havia perdido sua filha Ada com apenas 3 anos de idade. Em meio a um grande sofrimento, esta mulher que só sabia chorar, que não se conformava com a morte da sua filha pequena, uma noite tem um sonho.
E neste sonho, Rafaela enxerga sua pequena Ada numa colônia espiritual. Obviamente que é um destes sonhos onde nós, desdobrados, fazemos nossas viagens. Nos encontramos com os nossos seres queridos, frequentamos escolas, hospitais, tratamentos. Então, neste sonho, neste desdobramento de Rafaela, ela encontra sua pequena Ada. Num lugar na espiritualidade onde estavam inúmeras crianças. Crianças que brincavam, espíritos que morreram na infância, que brincavam em lugares maravilhosos, que se confundiam com as estrelas do céu. E Ada estava ali entre essas crianças, mas o que chamou a atenção de Rafaela é que essa pequena criança, sua filha, estava muito triste num cantinho, enquanto outras crianças brincavam e mostravam asas coloridas que permitiam a elas volitarem, caminharem de um lugar para outro. Ada estava num cantinho, chorosa, triste. E Rafaela se aproximou então da filha e disse: filha, que saudade! E as duas se abraçaram longamente. Depois Rafaela disse: mas o que acontece com você? Por que você não está brincando com as outras crianças? E Ada disse: eu não consigo, minha mãe, eu não dou conta. Mas o que acontece com você, minha filha? Ada então lhe diz que, na verdade, suas asas não podiam voar, porque elas estavam molhadas, mas eu posso enxugá-las, disse Rafaela, mas elas estão molhadas por você, minha mãe. São as suas lágrimas que não cessam em função da minha morte, do meu desencarne. E enquanto você não parar de chorar a minha morte, eu terei que ficar aqui, banhada em suas lágrimas, sem poder brincar e voar como as outras crianças. E a partir deste dia, deste sonho, Rafaela, ao acordar, se lembra perfeitamente dos detalhes e decide, a partir daquele instante, não chorar mais, rezar por sua filha, rezar por todas as mães que perdem seus filhos, mas não chorar mais desesperada como ela estava até o momento. Este é um dos contos de Leon Tolstói, neste livro maravilhoso. Inúmeros outros vale a pena serem lidos. Por fim, ele conta a história que se trata de uma encarnação dele próprio, onde ele era Alexei Kamerovich e ele havia se relacionado com essa bela princesa Olga Nadia, que havia sido esposa de um homem que naquela época, no início do século XIX, já era um homem, um espírito de muita luz, que depois ficou conhecido como o príncipe Wierzemiński. Se procurarmos na história, encontraremos muitas informações. Aliás, esta situação acontece 2 séculos antes. Não foi no século XIX, acontece no século XVII. E Tolstói se lembra dessa encarnação, onde ele cometeu uma série de equívocos, onde ele seduziu a linda princesa Olga, que acaba se separando do marido para viver uma vida ilusória no palácio de Catarina II. Então, todo esse romance, toda essa história vivida por Tolstói é aqui recontada através da mediunidade vibrante da grande Ivone Pereira. Outra grande médium, que foi a criadora, que foi a inspiradora para a criação da Associação Médico Espírita em todo o Brasil, ela que era uma médica de São Paulo, Marlene Nóbrega.
dentre muitos estudos a respeito da doutrina espírita, ela nos deixa este livro maravilhoso que se chama Nossa Vida no Além, onde ela estuda sobre as psicografias recebidas por Chico Xavier e através de estudos feitos pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, mais de 200 mensagens de pessoas desencarnadas recebidas por Chico Xavier são estudadas, testadas e se descobre que em 100% de 200 mensagens pesquisadas, as informações são absolutamente precisas. E também um outro estudioso resolve estudar a caligrafia, porque vocês sabem que as mensagens de Chico, ao final, tinham uma assinatura daquele espírito que a ditava. 100% dos casos das pessoas que tinham firmas reconhecidas em cartório tiveram suas firmas reconhecidas através deste estudo, mostrando a legitimidade das mensagens de Chico Xavier. Marlene Nobre nos lembra essa médica suíça radicada nos Estados Unidos, doutora Elizabeth Kübler-Ross. Doutora Elizabeth Kübler-Ross descobriu, a partir da convivência que tinha com seres que desencarnavam, ou melhor, com pacientes graves, terminais, que ela acompanhou às centenas no seu trabalho enquanto médica intensivista. E ela pôde desenvolver toda uma teoria, hoje bastante difundida no mundo todo, a respeito das chamadas experiências de quase morte, onde pessoas que estiveram do lado de lá relatam, quando voltam, tudo o que lhes aconteceu. O contato com o mundo espiritual, ou as vozes que ouvi, os diálogos que aconteciam dentro da UTI, enquanto a pessoa era tida como coma profundo. Este é um trabalho também muito importante, que vale muito a pena nós estudarmos e vermos a veracidade dessas informações a respeito da vida após a morte. O que seria, então, o suicídio chamado indireto ou involuntário? O suicídio, diz os espíritos através de Allan Kardec, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Aqui nós podemos chamar, então, de suicídio indireto todas essas nossas atitudes contrárias à preservação das nossas forças vitais, os nossos hábitos maléficos para a nossa saúde. O cigarro, a bebida alcoólica em excesso, os pensamentos negativos, o hábito de correr de carro, de ultrapassar repetidas vezes em locais proibidos, de colocar a vida em risco, os esportes radicais. Inúmeras situações são consideradas um suicídio indireto, porque, na verdade, nós estamos colocando em risco a nossa vida. O excesso de comida. Quantas vezes comemos muito mais do que precisamos e comemos considerados, então, suicídios indiretos. Todas essas situações. E nós sabemos também que temos uma outra situação. Uma situação, aqui está, então, o nosso amigo André Luiz. Aqui ele já havia sido resgatado no umbral, mas ele foi considerado um suicida, um suicídio indireto. Ele era um tabagista, ele usava bebida de forma desequilibrada, ele tinha vários excessos e pouca preocupação com o seu próprio corpo físico. Mas nós estamos nos deparando com outro tipo de suicídio que vale a pena aqui relatar. Com o advento de processos terapêuticos,
de regressão de memória, de inúmeros trabalhos dentro da psicologia transpessoal. E mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, o trabalho das constelações familiares vem revelando um movimento involuntário em direção ao morrer. Aquela criança pequena que segue a mãe no seu episódio depressivo e que às vezes vai como se fosse no lugar dela. Aquele filho que se identifica com a dor do pai que perdeu o seu próprio pai. E muitas vezes esse sintoma começa a aparecer exatamente na idade em que o seu pai havia perdido o próprio pai. Esses fenômenos vêm sendo revelados por este trabalho maravilhoso das constelações familiares. Vem sendo revelado e vem ajudado muita gente a evitar situações de suicídio. Eu me lembro de um trabalho que eu acompanhei uma certa vez, uma senhora que quis fazer uma constelação a respeito da sua família de origem. E ela havia também trabalhado a situação com relação aos seus 7 filhos. Eram 8 irmãos. E na constelação, o representante do irmão mais novo apresentava um movimento em direção ao morrer. O representante dizia: eu não tenho mais motivo para ficar aqui. Eu estou pronto. Eu vou embora. Eu sinto muito, mas este é o meu movimento. Esta mulher mal terminou esse trabalho. Quis ligar imediatamente para este irmão, porque este irmão já havia apresentado um movimento em direção ao suicídio. Ela ligou e ele não respondeu. Ela ligou várias vezes e ela então me pediu desculpas e disse: eu preciso ir atrás dele, ele não atende o telefone. E este rapaz, este irmão mais novo dela, morava numa cidade perto, numa fazenda. Esta mulher pegou o seu carro à noite e foi até a fazenda onde morava o seu irmão mais novo. E quando ela chegou lá, ele se espantou com a presença dela, perguntou o que ela fazia ali. Ela disse: eu vim para ouvir você. Eu vim porque eu tive uma intuição que alguma coisa estava acontecendo. Ela falou: mas como é possível? Que intuição é essa? Ela disse: eu vim porque eu estou com um pensamento na cabeça que você não está bem, que você está desequilibrado, que você está com um pensamento em suicídio. Este irmão, então, lhe confessa que ele já havia escrito uma carta e lhe mostra a arma que estava sobre o criado mudo do seu quarto. Ele havia planejado um suicídio para aquele dia, aquela noite. Vocês vejam que situação inusitada e que fenômeno é esse que nós podemos, através de vários métodos. Aqui estamos falando da constelação, mas muitas vezes é uma intuição de uma mãe. É um pensamento que vem na cabeça do pai. Um pensamento que algo possa estar acontecendo com aquele filho. E nós precisamos estar mais atentos às nossas percepções. E precisamos estar mais presentes junto aos nossos filhos, aos nossos irmãos, à nossa família. Nós precisamos estar mais atentos a nós mesmos e ao outro. Porque, na verdade, viver é preciso. Às vezes ouço passar o tempo, o vento, diz Fernando Pessoa. E só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Nós sabemos que a vida é um dom, que a vida é um presente. Uma outra grande poetisa que eu, nesse estudo sobre essa palestra, redescobri foi Cecília Meirelles. Grande Cecília Meirelles. Eu já conhecia, obviamente, muitos dos seus poemas. O que eu não sabia é que ela fora órfã de pai e mãe. Seu pai morreu 3 meses antes dela nascer. E sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade. Ela foi criada por sua avó, uma mulher de grande força espiritual, católica, fervorosa. E ela foi criada por esta avó. E foi através dessa criação e, obviamente, relembrando o espírito de luz da grande poeta da língua portuguesa, Cecília Meirelles. Ela nos escreve nos seus poemas inúmeras
situações que nos lembram a alegria do viver. Falando sobre si própria, ela diz assim: nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo, diz Cecília Meirelles, me deram desde pequenina uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: o silêncio e a solidão. Essa foi sempre a área da minha vida, área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo de seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses 2 tempos da vida, o viver e o morrer, unidos como os fios de um pano. E ela diz de sua avó: vovó era uma criatura extraordinária, extremamente religiosa. Rezava todos os dias e eu perguntava: por quem reza, vovó? E ela dizia: eu rezo por todos os que sofrem. Rezava mesmo pelos desconhecidos. A dignidade e a elevação espiritual da minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os seres e a vida. Quantas vezes perdemos a oportunidade de ensinarmos aos nossos filhos o verdadeiro sentido da vida? Quantas vezes deixamos passar aquelas noites onde poderíamos rezar e ler histórias para os nossos filhos? E nos preocupamos muitas vezes em ganhar mais e mais dinheiro, em dar para o nosso filho o celular de último modelo. Antes que ele completasse 18 anos, ele já ganharia o seu carro 0 quilômetro. Lê do engano. Lê do engano, porque na verdade estamos criando os nossos filhos para uma cultura do efêmero, para uma cultura da morte, dos bens materiais. Estamos perdendo a oportunidade de relembrar aos nossos filhos que eles, como nós, somos seres espirituais, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Cecília Meirelles diz que ao longo do tempo desenvolvi, diz ela, uma confiança, uma profunda confiança em mim mesma. Sou minha melhor amiga nos piores momentos da minha vida. Olha que lição de vida essa mulher nos traz. Eu sou a minha melhor amiga nos piores momentos da minha vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e precisamos aprender a lidar com a diversidade da vida. A lidar com a dificuldade econômica, a lidar com a doença e a lidar com a morte. Nós precisamos ensinar as crianças a respeito da morte enquanto uma passagem do Espírito. Precisamos ensinar os valores espirituais para os nossos filhos, porque do contrário, nós estaremos selando um destino de engano, de ilusões e de sofrimento para eles. Cecília Meirelles nos diz, num poema lindo que eu colhi aqui só uma parte: tu tens medo, diz ela, acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia na dor, no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo? Que és sempre outro e que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Portanto,
para enfrentar o suicídio, seja ele na sua forma mais cruel e definitiva para esta existência, seja ele na sua forma indireta no cotidiano das nossas vidas, nós precisamos construir uma outra cultura. Nós precisamos colher os ensinamentos daqueles que disseram que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Nós precisamos criar uma cultura do viver, onde a morte é uma passagem e onde nós temos forças internas de construir e de viver numa vida plena. Nós dizemos muitas vezes que nós não podemos dar para os nossos filhos a felicidade que nós queremos dar para eles, mas é de responsabilidade nossa, enquanto pais, ajudar na autoestima dos filhos, para que eles sejam fortes, para que eles saibam enfrentar as diversidades da vida. Isto é tarefa nossa. E para isso nós precisamos começar lá atrás. Vamos passar rapidamente aqui alguns slides que me lembram como deve ser essa cultura. Essa cultura de ensinar a criança que ela é um ser espiritual. Começa na gravidez, passa pelo momento da amamentação, um momento sublime e sagrado que os bebês sabem muito bem. Porque quando uma mãe está amamentando e há uma conversa paralela, há uma interrupção da mamada. Quem já é mãe, quem já deu mamar, sabe que é exatamente assim. A criança não gosta de barulho quando ela está sendo amamentada e a mãe precisa olhar para essa criança. Mesmo que essa criança passe por uma experiência de não ter sido amamentada ou mesmo não ter tido a sua mãe, que faz parte do seu aprendizado nessa encarnação, é preciso que aquela pessoa, seja o pai, seja um pai substituto, uma mãe substituta, é preciso que essa pessoa, esse adulto, olhe nos olhos da criança, toque essa criança para despertar nela o ser que ali dorme, para dizer para ela o meu amor por você é incondicional. Olhar e enxergar esse espírito que está ali. Muitas vezes nós queremos que as crianças sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. Mas isso não ajuda aquele ser que está ali no seu processo reencarnatório. Nós precisamos acolher, aceitar, cuidar daquele espírito, daquela criança, como ela é. Rezar junto com os filhos. Conviver com alegria. Reunir-se em círculos. Que pena, não temos mais tantos círculos, tantas danças de roda como tínhamos antigamente. Que pena para as nossas crianças que não têm esse convívio numa situação de harmonia e de igualdade, que é a situação do círculo, que é a situação da roda. Lembrando aqui, este espírito citado por Leon Tolstói, ele diz assim: o segredo da felicidade mortal reside na capacidade de cada coração para os sublimes testemunhos do amor, da renúncia e do trabalho. Isso foi no século XVII. Dai-me, Senhor, Cecília de Meirelles, para encerrarmos aqui essa nossa etapa da palestra. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avançar. Vamos fechar nossos olhos por uns instantes e vamos sentir que estamos, neste momento, em contato com o nosso ser essencial, em contato com o nosso eu superior, porque todos nós temos o nosso eu superior, que é este canal direto com Deus, essa parte divina que habita em nós. Nós somos os nossos anjos da guarda. Nós somos seres de luz que estamos aqui na Terra, nesta vida, nessa encarnação,
buscando o caminho de volta à casa do Pai. Que nesse instante possamos perceber este caminho que se abre à nossa frente. Um caminho de auto-perdão. Um caminho de compaixão. Compaixão para conosco mesmos e compaixão para com o outro que convive conosco, o nosso familiar, o nosso ente querido. Compaixão para com aqueles que naquele momento nós identificamos como nossos inimigos, mas que na verdade são espíritos, situações que a vida nos coloca para que possamos crescer e aprender. Que nós possamos nesse instante sentir que somos seres de luz e que podemos abraçar a nós mesmos no estágio em que nós estamos. Se nós identificamos erros, equívocos, nós sabemos que Jesus nos amou e que Jesus curou todos aqueles que tiveram fé e que se aproximaram dele. Jesus não julgou ninguém. E após curar, ele dizia: vá e não peques mais. Portanto, neste momento, meus irmãos, vamos sentir que nós nos abraçamos. Abraçamos também esses nossos pequenos eus que ainda insistem na arrogância, no orgulho, no ciúme, na inveja, que não temos noção da abundância do universo, que não temos noção da grandiosidade do amor divino. Que nesse instante possamos abraçar todos os nossos eus e reconhecer a presença em nós do nosso eu superior. Que possamos nesse estado de percepção sublime nos colocarmos também na postura de quem veio até aqui, quem pede e quem recebe, porque pediu fervorosamente. E convidamos os nossos queridos amigos, médiuns desta casa, que possam nesse instante serem mediadores da espiritualidade maior, transmitindo a cada um e a todos os fluidos necessários para o restabelecimento da saúde física, psíquica, que possamos sentir a partir deste passe que nós temos as nossas energias, nossas forças vitais refeitas. E assim podemos ser pessoas melhores. Podemos ser também instrumentos do amor, instrumentos da paz.
Vamos nos preparando para o encerramento, lembrando a prece que Jesus nos deixou e que agora repetimos juntos como um mantra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal.